Fala, povo do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto dois monstros sagrados do handebol brasileiro. Sejam muito bem-vindos, Morten Subak e Débora Hanna. Bom dia, muito obrigado, Fábio, pelo convite. Eu que agradeço, Morten. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade muito grande falar de handball, que mudou minha vida e realizou muitos sonhos. Maravilha, gente. Olha, é inevitável a gente não falar da conquista do Mundial de 2013, né? Faz 12 anos, mais ou menos, né? Que o Brasil foi campeão do mundo na final contra a Sérvia, na Sérvia, né? Uma façanha, um feito incrível. Eu queria saber de vocês como é que foi essa conquista, né? Como é que foi trabalhar esse grupo no Brasil, começando pelo Morten. Bom, quantas horas nós temos? Ou dias? Fica à vontade, meu É, amigo. bom, vou jogar um pouco o que passa na minha cabeça. Eu acho um título como este, de conquistar a Mundial, não vem, vamos falar, de um dia para o outro. Eu acho que nós temos que rolar a câmera, o vídeo, um pouco mais para trás. Claro. Tem muitos componentes envolvidos, mas quando eu entrei em 2009, eu comecei tanto com seleção juvenil e a Hannah foi parte do juvenil mesmo, e peguei a seleção tudo no mesmo tempo. Eu acho que isto foi importante de conseguir trabalhar com os dois grupos no mesmo tempo e eu peguei vamos falar, a liberdade de dar oportunidade para várias meninas do juvenil estrear já no primeiro ano como juvenil no adulto. Então, no mesmo ano que eles estavam no juvenil, eu também levei elas para a seleção adulto. E teve alguns jogos de treinamento lá. Aí, nós conseguimos, acho eu, de implementar uma ideia como a gente está querendo jogar. Nós fomos, acho eu, muito franco em relação ao que tinha que melhorar em nossa performance, do estilo que nós estamos procurando. E eu acho que nós conseguimos, assim, procurar algo que ficou bom para nós, que tem uma certa identificação pelos nossos atletas, pelo jeito que a gente gostaria de jogar. E já tivemos bastante meninas jogando nos nossos clubes, assim, de nome, na Europa, Champions League, outras ligas europeias também. E isto, pouco a pouco, só melhorou. Tem melhores resultados que nós conseguimos, mais clubes europeus foram procurar, buscar, perguntar sobre atletas brasileiras. E quem já estava na Europa talvez conseguiu melhores clubes, quem estava aqui conseguiu talvez um pouco mais fácil também de ir para a Europa. Então, de repente, a gente tivemos mais meninas na Europa. E o último ano, assim, ou no ano que a gente conseguimos ganhar, o, a confederação, junto com o Comitê Olímpico, tinha feito um programa junto com o clube austríaco, IPO, onde nós já tivemos 3 brasileiras, a Lê, a Dani e a Francina. E nós colocamos mais 5. Aí eu fui junto no último ano que esse programa rolou, era a ideia de ter a Olimpíada no Rio, e uma forma ou outra, 8 brasileiras no mesmo clube na Europa, jogando Champions League. Isso também ajuda que todo mundo está juntos treinando através da mesma filosofia todos os dias. Então, eu acho que tem muitos componentes assim envolvidos para conseguirmos até lá, porque eu acho que não é só o título. Nós conseguimos os melhores resultados da história do handebol feminino foi exatamente naquele período. E o grupo Verdade. da Hana, do juvenil, eles foi o primeiro grupo que ganhou uma medalha internacional no handebol do Brasil, certificando já ganharam pan-americanos, tudo mais. Eu estou falando do planeta, do mundo. Então ganharam medalhas aqui nas Américas, mas isso foi na Olimpíada de Juventude. Foi o bronze em Singapura. Singapura. Em 2010 foi a primeira medalha assim internacionalmente que o handball conquistou. E, infelizmente ninguém deu nota a essa aí. Se fosse Dinamarca ou outro lugar, eu garanto que seria um pouco diferente como a própria confederação e as mídias ia tratar um negócio desse aí. Mas tudo bem, agora foi. E,
E aí, esse período, a gente conseguimos fazer o melhor resultado em 2011, que estava aqui no Mundial, primeiro Mundial da história aqui no Brasil. E melhor resultado no Olimpíada em 2012. 2013, o melhor resultado em relação a ganhar o Mundial. E a Olimpíada no Rio também. Então, esse período é muito significante. A gente ganhou muitos jogos em todos os mundiais que nós participamos, então acho que foi muito significante. E, obviamente, a gente vai ficar falando do Mundial, porque ganhar obviamente, isso que a gente lembra, mas eu acho que também temos que lembrar os outros, vamos falar, Olimpíadas e os mundiais que nós participamos, porque o Brasil marcou na mapa internacional que você pode contar A com o primeira Brasil. nação americana, né, a conquistar o título mundial, né? Sim. Antes estava É. tudo na mão É. dos Mas fora europeus, dos né? europeus só tem Coreia e Brasil. É isto. E masculinos europeu. É. Que bom, né? Que É. ganhamos, né? E para você, Renan, como é que foi esse Mundial aí de 2013? Histórico, né? Olha, passa muitas coisas na minha cabeça, mas eu acho que Imagino. é um conjunto de muitas coisas mesmo, não dá para pontuar somente uma coisa. Acho que foi trabalho muito duro, foi uma crescente, como o Morten mesmo falou, né? O Mundial 2011, que foi no Brasil, a gente chegou no quase também. Eu não participei do Mundial em si nas 4 linhas, mas eu estava com o grupo, né? Ele vinha convocando desde Você era bem juvenil e tudo novinha, mais. né? Eu mais atrapalhava do Que que nada, jogava muito, jogou muito. é, então, assim, eu acho que fazer esse mix também foi muito importante, levar jogadoras novas para ter experiência com as mais velhas e tudo mais, porque, por exemplo, eu joguei o Mundial 2013, mas eu estava com a seleção adulta desde 2011. Então, já tinha intimidade, já sabia todas as ações táticas, por exemplo, elas já me conheciam. Então, é um mix de muita coisa. A gente tinha oportunidades e ajudas também. A gente tinha nutricionista, fisioterapeuta, médico. Uma Então, boa foi um equipe conjunto de muita interdisciplinar, né? coisa para conseguir esse resultado, sabe? Imagina, que legal. E se eu não me engano, você fez o gol do título, não foi? Porque estava 20-20, aí você fez o 21º, e depois acho que a Ana Paula fez o 22º, né? Olha, é verdade que eu fiz o gol de desempate, mas o gol É, do título é o gol de muita, é desempate, o gol muita de coisa desempate. para. Não, jogou super bem, né? Obrigada. Parabéns, viu? Bom, meus amigos, agora eu queria saber um pouquinho da história de vocês, as origens, né? De onde vocês vieram, a trajetória profissional e esportiva, o caminho do ouro, literalmente, de vocês. Vamos começar pelo Morten, Ana. Por favor. Mas Mas, de novo, eu sou bem velho, então vai demorar. Vai. Então, mas tudo bem. Mas você quer, assim, começar aonde? Assim, sim, você é dinamarquês, é. né? Bom, Assim, eu acho talvez que seja mais interessante para quem está escutando. Eu sempre tenho uma paixão pelo Brasil, pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, e eu fiz matéria sobre ele quando eu era bem pequeno, eu acho que talvez oitava, nono, não me lembro. Sei lá, 13, 14 anos, vou chutar isso. o rei do futebol, né? Rei do futebol, Pelé. E eu não vi tanto porque na época não tinha muitos jogos como nós estamos acostumados hoje. Um canal pela televisão e não era Brasil que eles estavam assim passando. Se tivesse alguma coisa internacional, seja talvez jogos da Inglaterra. Mas tudo bem. Meu pai falou muito que ele foi ver os jogos em 58 na Suécia e assim eu assim comecei a me interessar também para conhecer. E eu coloquei assim na minha cabeça, um dia eu vou conhecer o Brasil. E de uma forma ou outra aconteceu, bastante anos depois, mas eu sempre também gostei de viajar. Então, eu acho o povo nórdico tem uma, sei lá, maneira de viajar muito, na verdade, desde bem jovens. E eu, assim, me dediquei assim, para Américas, tanto América do Sul como América do Norte. Mas a minha primeira viagem foi para Equador, Colômbia, Venezuela, 92. Mas no ano seguinte, 93, fiz o primeiro passeio para cá. Eu fui até visitar a confederação, falei com o presidente Manuel, nem falando nenhuma palavra, nem espanhol, nem português, mas conseguimos nós Entendeu? falar, então foi legal. E voltei, também fui
muito importante, fez uma visita em São Paulo com um amigo que eu tinha aqui, que teve interesse em ter um certo intercâmbio com talvez atletas do Brasil indo para a Dinamarca, e também eu estava com interesse de tentar de trabalhar aqui. E demorou mais de um ano, um dia, 4 horas de madrugada, liga o telefone, pensei que alguém morreu. Não é normal a telefone liga 4 horas de madrugada. Era Brasil. E aí, está interessado ainda? E 2 semanas depois eu estava em São Paulo começando a trabalhar com um time do meu amigo, chama-se Dudu. Infelizmente ele faleceu, ele também foi diretor do handebol no Esporte Clube Pinheiros. Então eu fiquei em Osasco quase um ano. E muitos anos depois, o mesmo Dudu, ele me liga de volta, agora está no Pinheiros, e perguntando se eu gostaria de voltar para o Brasil e trabalhar. E eu estava assim bem, porque eu virei comentarista na televisão. Eu tenho um time grande, que é um clube de futebol, que eles abriram para handebol também. Então, estava um investimento bem pesado em chegar longe com esse clube. Mas, por outro lado, a minha paixão e, assim, voltando, pensei, já era velho, está na hora de tentar aproveitar 2 anos. Isso Mas foi em você tinha 2005. ideia da nossa É, realidade, da eu nossa já sabia, eu infraestrutura? já visitei o Brasil muitas vezes entre esse período, mas voltei em 2005 no Esporte Clube Pinheiros, onde eu comecei a trabalhar, e pensei, ok, vamos passar alguns anos, mas até hoje não consegui voltar. Então, Maravilha. é isso. Mas você começou, então, esportivamente interessado pelo futebol antes do handebol, é isso? Sim, eu sou amante de futebol também, isso Legal. certeza. E o handebol apareceu quando na tua vida? Na escola? Sim, bem Na- parecido com vamos falar do Brasil. Foi um professor da escola que também jogava, e ele foi introduzir o handebol para os meninos. Então começamos a jogar handebol num ginásio bem pequenininho, talvez bem parecido com vários lugares aqui, mas também na grama. É muito comum de jogar campeonatos. Eu sei muitos brasileiros também vai para a Europa e jogam campeonatos na grama também. Partille Cup na Suécia, Tornamundo na Dinamarca, tem vários. Na Itália tem Teramo, que joga nas ruas, na verdade. É, Até nas ruas? mas aí tive na mesma cidade que eu morava, um clube de handebol, futebol, ginástica, tudo mais. Então, os meninos da mesma turma da escola começamos todo mundo assim de começar a jogar handebol no mesmo tempo. Mas eu já jogava futebol, então eu fiz os dois no mesmo tempo, mas em clubes diferentes. Legal. E isso foi com quantos anos que você começou no handebol, Marta? Vou chutar 10, 11. Legal. E você, Hanna? Você é pernambucana, né? Eu sou. Eu sou Legal. pernambucana. Bom, eu comecei como a maioria dos jovens começa no esporte, na escola. Os meus pais foram ex-atletas, né? A minha mãe corredora, maratonista, e o meu pai jogou futebol na categoria de base, no Santa Cruz, enfim. Então, eles me colocaram para fazer esporte. Eu fiz alguns esportes no começo porque eu era muito hiperativa. Então, eu não parava quieta e minha mãe, para sossegar, me colocou no esporte, né? Aconselhado pela psicóloga da escola. E eu me apaixonei pelo handball. Comecei com 8 anos. O técnico de handball, que foi meu primeiro técnico, né? Ney, ele era amigo dos meus pais porque estudaram juntos, né, na escola. Então, tava meio que Não deu para um fugir do ambiente esporte, familiar. né? Exatamente. Então, eu comecei na escola e depois eu fui pro Esporte Clube do Recife, depois Clube Português, e aí em seguida vim para São Paulo jogar na Metodista, joguei na seleção, enfim, mas comecei na escola. Foi tudo tão rápido, né? Porque o Mundial você tinha 20 anos só, né? Eu Quando você tinha conquistou 19 anos no 19 Mundial. anos, que legal. E tudo tão rápido não, eu comecei com 8. Até 19. É verdade, se for contar Mas a é parte mais. engraçado falar isso porque se você me perguntar algumas histórias da minha vida, eu só lembro de histórias a partir do handball. Porque imagina, eu comecei com 8 anos. Antes dos 8 anos,
eu lembro de pouquíssimas coisas. Então, minha vida, assim, é pautada realmente no handball, no benefício que o esporte me deu de presente, né? Nas O handebol é oportunidades, sua enfim. vida, então, né? É mais ou menos isso. Que legal. E você jogou fora também, né? Joguei na Rússia e na Espanha. Meu Deus, é muito frio lá? Nem me fale, porque eu sou pernambucana. É, Então, pois assim, é. se em São Paulo, que agora eu moro em São Paulo, eu já sofro. Você imagina eu vivendo numa temperatura menos de 22 graus. Eu tava quase morrendo. Eles bebem muito lá também, né? Eles têm esse Os costume. atletas não, ou também. Ah, Tem que esquentar o corpo, né? de alguma forma. Legal, gente. Bom, o primeiro quadro do nosso programa é o Conta Comigo. Nesse quadro a gente fala sobre infraestrutura esportiva, aonde aprender o handebol no Brasil hoje. É também nas escolas, nos clubes. Eu sei que tem o handbeat nas praias, né? Não sei se vocês já viram essa Sim. modalidade. Achei muito legal. E para vocês, onde vocês recomendam a criançada aprender o esporte no Brasil hoje? Olha, eu acho que as escolas dão um pouco de suporte, né, na educação física que seja, e depois nos treinamentos do clube em si também, porque é um conjunto, né? Por exemplo, eu comecei na escola, eu me destaquei, e aí a minha escola tinha vínculo com o Esporte Clube do Recife, porque os técnicos se conheciam, e aí me indicou lá. E, por exemplo, em Pernambuco mesmo, acontece algumas peneiras, e infraestrutura realmente não é das melhores, mas algumas coisas acontecem. Por exemplo, tem essa peneira, e aí as atletas que se destacam e o técnico conta com elas, ganha bolsa para estudar na escola, então sobe um degrau ali. Por exemplo, eu estudei em escolas particulares, meus pais não tinham condições nenhuma para isso, mas porque eu ganhei bolsa para estudar. Como atleta, né? Como... Exatamente. Então, acho que para iniciar realmente esse mundo no esporte, hoje no Brasil, as escolas têm uma janela, uma porta aberta, digamos assim. Em São Paulo principalmente, né? As escolas públicas trabalham bem o handebol, né? E eu acho que em 2017 ou foi 2018, eu sou muito ruim com data, eu fiz um projeto, eu participei de um projeto no céu do Montanhão, que eu dava algumas aulas de handball, né? Eu Que fazia legal. algumas clínicas de handball uma vez por semana e É o tudo Centro de mais. Educação Unificado, que não deixa de ser uma escola também, né? Exatamente, exatamente. Então, Pública, né? exatamente. Então, assim, tem algumas estruturas, não é da melhor, mas assim, você consegue praticar esporte vindo de vários lugares diferentes, escola, CEL, enfim, clubes, né? Eu acho que a realidade do Brasil é por esses meios aí. Legal. Morten, e É, essa experiência que as atletas adquirem fora do país, na Europa? Como é que foi contar com várias jogadoras na seleção, vindas de diferentes clubes na Europa, na Áustria, né? Você falou. Tinha gente jogando na Dinamarca também, não tinha? tinha. É enriquecedor, né? É, Porque a infraestrutura é diferente, né? é totalmente diferente. É outra, é É outra, menos difícil trabalhar o é handebol. outra situação. Quando a gente está assim comparando. Mas se a gente pega, vamos falar, os países nórdicos, muitas assim escolas públicas, eles estão acostumados a ter um ginásio 40 por 20, madeira, com todo o material, ginástica, o que que vocês podem imaginar está lá. Eh, Então, isso para escolas públicas. E a gente está vendo escolas privadas aqui, nem isto conseguem oferecer, mas custa 10 mil por mês. Então, só para dar um exemplo como a diferença é bem radical, falando Imagino. nisto. E para popularizar o esporte no Brasil, o que que falta, né? Porque a gente só respira o futebol, né? A pátria de chuteiras. Qualquer Fal- outro esporte fica difícil é, trabalhar, né? A infraestrutura é sempre um pouco mais limitada, né? Mas isso, para mim, isso é vamos falar, um ciclo, porque se a gente está procurando, assim, culpados, então somos todos Sim. culpados. É, porque eu falo normalmente assim, ó, do que eu vejo aqui a minha experiência no Brasil, o Brasil é desculpe, uma fábrica de talentos. O brasileiro, no esporte, ele é craque. E não importa o que ele vai fazer. Eu tenho certeza que o Brasil vai investir em atletas que quer chegar longe na Olimpíada de Inverno, vai chegar.
não tem dúvida nenhuma. Então, temos mais de 200 milhões de habitantes. O povo brasileiro ama o esporte, faz muito esporte, mas nós não estamos dominados pelo futebol. Isso é cultural. É Não, cultural. não é vamos falar, uma briga, mas enquanto a gente está pedindo futebol na televisão, eu abro televisão de manhã, eu abro televisão da tarde, eu abro televisão à Futebol o noite, dia inteiro. eu mudo o canal, eu mudo não sei o quê. Se não é brasileiro, é paulista, é carioca, é estadual, e se não é sub-20, se não Liga da Saudi-Arábia, mas ou não sei o quê. Mas não tem, talvez, vamos falar, um buraco para o basquete, para a natação, para a ginástica. Todos os meninos do ginástica, ou meninos, são craques, são os melhores do mundo, mas cadê? Não vejo eles na televisão. E assim, Então o obviamente, handebol mesmo é gostaria que difícil ver cadê na o TV, né? handebol? Nós temos atletas que jogam em grandes clubes na Europa. Por que não mostrar isto? Nós temos duas meninas que foram eleitas os melhores do mundo, a Duda e a Ale. Talvez também era uma época nós podíamos talvez orientar um pouco mais. A Duda ganhou o Champions League com não sei quantas vezes. Então, é muitas modalidades que eu acho que merece podia ter uma maior chance, mas o povo também tem que querer Sim. assistir e não só futebol. Então, por isso estou falando, se é isto também somos todo mundo um pouco, assim, nós somos culpados em relação a isto. Imagino. Porque eu tenho certeza que a televisão mostra o que o povo vai querer. O próximo quadro do nosso programa é o Investe em Mim. E a gente fala sobre as empresas que apoiam o esporte, que são amigas aí do handebol. Então, a questão cultural, ela dificulta muito a difusão do esporte, porque as empresas, elas precisam do retorno e elas têm esse retorno muito mais fácil investindo no futebol. São poucas as empresas que investem em outros esportes, né? Vocês queriam ressaltar alguma empresa que foi fundamental aí para vocês durante essa jornada, essa carreira esportiva dentro do handebol? Tem alguma grande marca que está sempre com o handebol, não abandona o esporte? Eu acho que a grande Desculpa, Não, né? não. Eu acho que é uma grande parceira, assim, do esporte no Brasil são as prefeituras, né? Sim. Sei lá, o Morten na temporada passada trabalhou no Praia Clube, que era uma estrutura de um clube, e aí não sei, ele pode falar os bastidores, mas não sei se o clube se sustentava sozinho. O Esporte Clube Pinheiros, a gente vê também essa estrutura, né, de um clube que não precisa dessa parceria com nenhuma prefeitura, mas Privada, né? o resto dos clubes, por exemplo, se a gente for falar de Campeonato Paulista, São Caetano do Sul, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, tudo tem prefeitura. Envolvida, né? Exatamente. Diretamente investindo no esporte. Exatamente. E de repente a gente precisa disso mesmo, de marcas que se sintam atraídas pelo handball, né? Que acreditem nesse produto e invistam realmente. Porque, como o Morten falou, eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem no DNA esse negócio de se a gente tiver investimento e um tratamento adequado e um trabalho forte, duro, muito bem feito, a gente consegue chegar ali nos melhores e tudo mais. Esse objetivo, para mim, é muito claro. Quando a gente estava na seleção e a gente teve esse suporte, a gente chegou lá. E aí a gente tinha parceiros como Correios, Banco do Brasil, COB e tudo mais. E a gente tinha muito suporte, né? Assim, muito suporte em vista da nossa realidade do handball, Sim. né? Se a gente for comparar com o futebol, por Nem se exemplo, compara, pelo né? amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que sempre que a gente tem um investimento ali com o atleta, a gente consegue alcançar objetivos muito interessantes. Legal. Não, concordo, não tem assim, dúvida nenhuma. E nós temos um grande suporte pelos Correios e Banco do Brasil e o Comitê Olímpico. E com certeza isso também é um componente importantíssimo em relação de apoiar, ajudar para realizar, vamos falar, os pensamentos, os treinamentos, tudo mais, participar em amistosos e tudo mais, as viagens. Isso é importante. E, de novo, assim, para o esporte, assim, talvez crescer mais forte, mais radical. Obviamente, nós temos prefeituras aqui no Brasil inteiro que estão bem envolvidos em muitos esportes, muitas modalidades, mas talvez nós podíamos olhar um pouco para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, países grandes, população grandes, como as empresas privadas realmente estão investindo, que está apoiando, que está ajudando. Nos Estados Unidos, você abre a televisão, você vai hockey de gelo, beisebol, futebol americano, futebol normal, Tudo wrestling, muito bem feito, né? e os atletas vivem bem.
E aqui você não pode falar que os atletas vivem bem das outras modalidades, pelo menos não os todos. Eu sei que o vôlei tem grandes salários e tudo mais, futebol tem, mas eu acho que pelo handball pode passar tranquilamente sofrimento e várias outras modalidades também. Então, tem um buraco lá que o Brasil pode melhorar. Sim. Mas você falou que o nosso atleta é diferenciado, né? Muito aguerrido, resiliente. Por exemplo, os Estados Unidos tendo uma melhor infraestrutura, mais recursos, mesmo assim o Brasil ainda se destaca à frente dos americanos no handebol ou não? Do handball não tem discussão. Sim. Eh, Mas a nossa infraestrutura aqui, em relação a deles, é inferior, Sim, não é? mas ninguém joga handball. É bem simples. Ah, tem a questão E cultural também, né? mas o que talvez presta atenção é o seguinte: os países do mundo que falam inglês não jogam handball. Canadá não tem tradição de handball, Estados Unidos não tem, Inglaterra, todos os Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda não tem, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia não tem. Agora não sei te explicar. Tem várias assim ideias por quê, mas não joga. E o intercâmbio para as nossas atletas, para os nossos atletas, é muito importante, né? Você ter uma vivência fora do país, como a Hannah mesmo jogou na Rússia, apesar das dificuldades, é engrandecedor para a parte técnica, né? Para o desenvolvimento do atleta. Acho que vale a pena os jovens que se destacam fazer esse tipo de intercâmbio, né? Com outros países que culturalmente são mais fortes do que a gente no handebol. O que vocês acham disso? Quer? Eu acho que com certeza, sem sombra de dúvida, porque é outra realidade, né? Sim, Aqui a gente não tem essa estrutura, realmente, esse apoio. Aqui, por exemplo, um atleta de handball não consegue se sustentar, não consegue ter profissão, atleta de handball, sim. e viver uma vida e ter uma família, por exemplo, é Ele muito trabalha e difícil. joga. Exatamente. E na Europa não. Na Europa você vai treinar 2 vezes por dia e você vai ser jogador de handball profissional. Então, é um outro tratamento, você consegue realmente viver isso, né, imerso totalmente. E aqui não. Então, você é tratado diferente, você trabalha diferente, você é cobrado diferente. Por exemplo, aqui, sei lá, o Campeonato Paulista Feminino tem 5 times, 6 times. Na Europa, você tem 2 jogos por semana, Nossa. né? Então, assim, vamos falar de Espanha. Que são televisionados, né? Exatamente, tudo televisionado e tudo mais, um jogo dentro de casa, um jogo fora. Sei lá, se a gente for falar de estrutura de clube mesmo, não tem uma goteira, não tem um. Entendeu? Então é outra realidade totalmente diferente. Eu acho muito importante o atleta, se tiver oportunidade, sair realmente do Brasil, porque muda, é outro jogo, é outra vivência. Você vai viver outras coisas mesmo, experiências diferentes, passar frio, passar calor. Calor eu acho difícil, mas vai passar Tá frio, acostumado. você vai jogar outro jeito, né? Por exemplo, eu joguei na Espanha, que é uma escola totalmente diferente da Rússia, né? É um jogo diferente, assim. Na Espanha, bastante cruzamento, finta e infiltração e tudo mais. Lá na Rússia, um chute mais dos 9, né? Não tem tanta finta, uma Sem muita jogadora força ou na outra. Rússia, né? Exatamente. Uma jogadora ou outra. Agora tá mais diferente, mas quando eu joguei lá, era a defesa ali nos 6 metros, porque todo mundo muito grande. Eu era praticamente anã Isso ali, que eu ia né? te Porque eu tenho perguntar. 1,59 m. Então, assim, são coisas diferentes. Então, eu acho que é importante você viver essas coisas que você não vai ter aqui no Brasil. Em todos os sentidos, assim. E aprende muito, né? Você tocou num aspecto importante que é a questão do biotipo. Existe algum biotipo específico ou que seja melhor para a modalidade? Porque a Hannah provou que a altura não é documento, né? Porque as europeias são muito altas, né? Inclusive na final contra a Sérvia, tinha uma jogadora, acho que era a Mamute, que você chamava. Ela tinha 1,90 m, muito forte. E você, o que você disse, né? 1,59 m e estava lá jogando de igual para igual também, muito forte, muito ágil, Cara, extremamente técnica. então, eu Não acho que assusta o tamanho, né? mais ou Porque. menos, eu acho, mais ou menos. Porque, imagina, eu tenho 1,59 m, e aí eu vou jogar com, por exemplo, a Duda. 1 m e quanto tem? 86, eu Um acho. metro e oitenta e Nossa. seis, quase 1,90 m. Então, não seria inteligente da minha parte
chutar dos 9 metros, pegar a bola, dar 3 passos e chutar na frente da Duda, por exemplo. Então, eu acho que cada jogadora tem sua característica e precisa trabalhar a fundo isso, porque aí vai se destacar nisso. Eu não consigo chutar dos 9 metros com uma defesa muito alta, mas eu consigo preparar Avançar, sim. um ataque para pegar a bola em movimento e jogar um contra um com mais espaço com a jogadora, que ela vai ter dificuldade de me marcar, porque eu sou menor, enfim, mais rápida, mais habilidosa, não sei. Mas eu gostaria, inclusive, que o Morten respondesse isso, porque ele trabalhou na Angola. Então, assim, o porte físico das atletas angolanas é bizarro. Então, assim, um contra um delas, o chute, a potência, a explosão, é muito diferente, né? É, mas eu acho que ainda no handball nós temos espaço para muitos biotipos diferentes. Pode ser que isso, igual do basquete, vôlei, está indo para um caminho. O handball, vamos falar, as mudanças das regras, vira mais rápido toda hora. Mas isto pode virar a favor com um biotipo como a Hana. Mas o que a gente está vendo, principalmente no masculino, os caras que estão com 2 metros de altura e 100 quilos, Nossa. eles correm nem caminhões. É absurdo como que ele está ocorrendo. Então, obviamente, a gente não vai construir um time só de 7 de Hana, porque isso talvez não ia dar certo. Mas também nós íamos construir um time só de caras de 100 quilos e Cada um 2. tem uma função, né? Exatamente, dependendo muito da posição que você vai assim jogar. Então, mesmo de altíssimo nível, a gente está vendo atletas de biotipo diferente. E um time de altíssimo nível é Paris Saint-Germain, que tem um holandês que chama-se Luc Stein. Ele é mais ou menos do tamanho da Hana. E Ah, é? o cara do lado, ele tem 2,10, alguma coisa assim. Nossa senhora, bem alto. É muito grande, muito pesado, mas funciona. Então, isso eu acho um bonito exemplo que até o máximo nível que a gente está jogando, o Champions League, existe, e ainda no masculino. Então, eu acho o handball ainda abraça muitos biotipos, É e mais ou pode menos ser como o divertido. futebol, que cabe o baixinho, o Romário, Sim, ao Cristiano é, Ronaldo, que é sim, um atleta de é, quase 1,90 é, m é, de altura. Legal isso, é. né? Muito Porque legal, sim. o vôlei e o basquete, eles segregam muito, né? Até mesmo na base, se a molecada não tem estatura, eles não estão aproveitando, né? Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com essa mudança de regra do É, handball também, como é, o Morten falou. Por exemplo, antigamente, alguns anos atrás, a regra dizia que no passivo eram 6 passos. Antes era a interpretação do árbitro, né? Aí mudou para 6 passos. Agora são 4 passos, né? Agora tem um goleiro linha. Agora tem várias coisas que você entende que o handball moderno está muito mais rápido. Uhum. Então, vai ficar veloz realmente. Por exemplo, sei lá, a Bruninha, que é atleta da seleção brasileira, né? E tudo mais, todo mundo conhece. O biotipo dela não é muito alto, não é muito forte e tudo mais, e tá aí entre as melhores jogadoras do mundo da atualidade. Interessante. Então, o handball moderno, ele tá trazendo realmente essas mudanças para um handball mais veloz, né? O Brasil provou isso, que não é só força, né? Física, tem muito mais além disso tudo, né? Porque as nossas atletas eram bem diferenciadas, né? Tinha a Hanna, tinha a Duda, tinha jogadoras mais fortes, tinha jogadoras mais ágeis. A própria goleira, a flexibilidade impressiona demais, né? Ela é muito. Podia ser uma ginasta, né? Ela abre aquele espacate, ela fala, peraí, é ginasta ou é jogador de handebol? Como é que consegue isso, né? mas isto eu acho legal do handball, que as portas estão abertas desde pequena para as crianças, que você vai achar uma posição, um lugar que fica legal para você. E outra, assim, mudança da regra 7 contra 6, isto eu acho, tem muitas polêmicas, muitos que não gostam, eu também não gostei quando foi lançado no Olimpíada de 2016, mas depois eu, assim, comecei mais a entender que isso acabou sendo mais um ferramenta para os times de utilizar. E eu acho, para times que talvez não têm a mesma físico, a mesma força, eles podem pôr atletas de uma forma mais leve, mas talvez tenha uma certa explosão,
E dessa maneira, penso eu, a gente consegue incluir mais atletas diferenciados. Eu tenho uma história interessante sobre isso aí, porte físico, né? Eu comecei na escola e tudo mais, e eu me destacava ali, fui pro clube e continuei me destacando e tudo mais. E antes do Morten assumir na seleção, tinha um outro técnico e tudo mais, e tinha uma. Não era fase de treinamento. Era uma. Eu era cadete, não sei como que falava. Era uma fase de treinamento, vamos dizer assim. E aí a gente treinava e tudo mais, sei lá, tinha umas 30 atletas, então eu era central, então tinha mais umas 4 centrais e tudo mais. E no último dia de fase de treinamento, ele juntava ali, a gente se reunia em Blumenau. E ele juntava ali e ele falava abertamente: você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo e tal. Então, o último dia, pra gente que tinha 14, 15, 16 anos, era meio um dia de terror ali, né? Porque ia ser exposto, né? Uhum. Mais ou menos. E aí ele chegou no último dia e tal, foi a Mas minha ele primeira falava em vez. público ou ele... Era uma reunião, assim, Ah, né? tá. Ah, não é Era muito um legal, feedback, né? assim, e Não tudo poderia mais. chegar individualmente para cada atleta e falar suas limitações? Olha, precisa... Podia, até porque com 14, 15, 16 anos você ali não tá mentalmente, né, Sim, preparada, forte, sei lá, né, pode para receber uma frustrar, crítica na né? frente de outras pessoas. Imagina, eram atletas do Brasil inteiro. Tinha até atleta de, sei lá, Cascavel, Cianorte, que era um clube muito forte na categoria de base. Tinha eu, que era de Pernambuco, tinha Rio Grande do Norte, tinha São Paulo, tinha de todos os lugares, mas você não era íntima daquela menina, né? E, inclusive, você tava disputando a vaga com ela. Então, tava meio deslocado ali. Aí, nesse último dia, ele dava esse feedback. E aí, ele foi lá e falou: ai, foi por posição e tal. E chegou na vez das centrais e falou assim: ai, Fulana, você precisa melhorar o seu jogo de 2 contra 2. Tá muito ruim o seu passe pro pivô. Aí a outra, olha, você precisa melhorar o seu chute, esse chute de apoio, você já vem mostrando e tal, não sei o que lá. E quando chegou na minha vez, ele falou: você precisa mudar de posição. Porque você é muito pequena, não vai dar pra você jogar de armação, não. Vai pra ponta. E aí, eu voltei pra casa, meio frustrada, assim, e eu lembro falando pra minha mãe: mãe, eu vou parar de jogar, Meu porque Deus. ele falou pra menina: melhora o seu jogo de 2 contra 2. Ela volta pra casa dela, pro clube dela, pra escola, não sei, e treina aquilo ali pra melhorar. Na próxima, ela vai. E eu vou voltar pra casa e vou treinar o quê? Vou tomar fermento pra crescer? Como que funciona isso? Eu não sei como resolver esse problema. E eu fiquei muito triste, porque fui exposta por uma fraqueza, né? Minha mãe tem 1,60 m, o meu pai tem 1,75 m. Não tem pra onde fugir, não. Eu não ia ter 2 metros, nem 1,80 m. E aí eu fiquei muito triste e tal. E aí minha mãe falou: não, calma, tananã. E aí, alguns meses depois, teve um brasileiro de clube juvenil, eu era cadete, aí eu fui, né? Subi a categoria e fui. E o Morten tava lá e foi a primeira vez que eu conheci ele e tudo mais. Não entendia nada que ele tava falando, porque ele falava português meio ainda. Hoje tá E aí fluente, eu hein? falei: ele tá craque. E aí ele foi lá, me chamou pra conversar e tudo mais. Aí eu entendi que ele tava subindo, né? Ele era coordenador de todas das seleções, se não me engano. Ele tava assumindo a seleção juvenil e adulta e tudo mais. E é muito engraçado porque no Nordeste, a minha mãe falava assim pra mim: olha, você não conversa com estranho, não. Se alguém chegar, se alguém chegar para conversar com você, você não responde, sai de perto, chama ajuda, não passa o número. Eu nem tinha celular, mas eu tinha o celular dela, né? E tudo mais. Esse negócio de internet não era o que a gente tem agora, né? Esse negócio de internet foge disso, pelo amor de Deus, só anda em grupo, em dupla no máximo. Então tinha várias regras. Preocupada, né? E aí o Morten foi lá e me chamou, e chamou a Ju, né? Julian. A Juliana Malta e tudo mais. Ele tava chamando as atletas, sei lá, que ele achava que se destacava em cada clube, né? E tudo mais. Ele tava lá acompanhando o Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil. E aí, eu lembro que eu e a Juliana, as duas de Pernambuco, então a cultura das mães era assim: olha, se você vê alguém te chamar, corre, porque tem sequestro e tudo mais, e vão te levar para outro lugar, e vão te vender, e não sei o que lá. Minha infância inteira foi assim, né? E aí o Morten chama a gente, daí a gente se olhou e falou assim: a gente não vai responder nada. Quem que é esse e tudo mais? A gente não entendia muito bem o que ele falava. E aí a gente responde: qual é seu nome? Daí eu falo: tu primeiro. E tudo mais. Todo mundo meio que com medo. Daí ele explicou e ele tava junto com o Alex,
que é o técnico do Pinheiros e tudo mais, depois trabalhou, né, com ele, com a gente, eu participei dessa seleção na categoria de base e adulto também, e tudo mais, então o Alex ia meio traduzindo pra gente, o Morten falava, a gente falava, quê? E aí o Alex falava, ele quer o seu e-mail, daí a gente, tem não, tava, tava meio assustada, assim, e tudo mais, mas, resumindo, meses depois de eu escutar que o meu tamanho era um problema, assim, né? E ao meu ver eu não conseguia resolver, o Morten assumiu a seleção, me levou para a seleção juvenil, eu ainda cadete, e depois de algum, no ano seguinte ele já me levou para a seleção adulta para eu treinar com elas. Eu não conseguia jogar, né? E tudo mais, mas eu treinava com elas. Então eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Ana Paula, que era o meu espelho, assim, que hoje é minha amiga e tudo mais. Mas a Duda Morim, a Alexandra, Dara, Xana, eu joguei com a Xana. Você não era goleira, A né? goleira, exatamente. Então, Espetacular também, né? então assim, Dani Piedade, eu chegava na seleção, eu falo que eu atrapalhava mais do que treinava, porque as primeiras vezes eu falava, eu era central, Eram então todas eu ídolos tinha para que. você, né? Exatamente, eu via na TV, no Pan-Americano, quando passava, por exemplo, e aí eu chegava lá de central e o Duda falava, qual jogada você quer? Eu não quero qual você quer, você que me fala. Então, um mix de muitas coisas, e assim, uma montanha-russa, né, o esporte. Um dia, o problema é que eu sou muito baixa, e de repente muda o técnico, e o técnico acha que essa característica de eu ser menor, talvez eu tenha a habilidade de jogar um contra um melhor do que uma menina muito alta, sei lá, de Mas você nunca 1,90 se m, e é viu interessante pra jogando ele. na ponta? Nunca se interessou, de fato, pela questão do biotipo? Você falou, não, quero ser central e fim de papo. Acho que no começo eu não queria, eu queria jogar E é handball, muito e eu comum isso no comecei. futebol, né? O jogador quer ser zagueiro, ah, não, mas você tem que ser volante. E eles mudam. Então, no futebol, como a Aham. gente já sabe, é mais estruturado, né? É um olhar visionário, assim, sei lá, o pai fala, olha, você é habilidoso, você vai ser atacante, você vai ser meia. Ah, Sim. não, você é bom na defesa, vai ser zagueiro, vai ser centroavante, sei lá. No handball, primeiro que na categoria de base, quando eu comecei lá com 8 anos, hoje a gente tem o mini hand, não tinha antes, mas Sim. a trave já era adaptada e tudo mais. É meio que uma bagunça, é meio que um desmarque ali coletivo, né? Você pega a bola, vem quatro em cima de você, e aí você vai quicando a bola assim, passa, um passe balão e tudo mais. Não tinha muito essa organização, né? Assim, eu fazia gol e tava É que, na ótimo. verdade, você Aí eu compensa muito subi. pela sua condição física também, né? Você tem uma excelente impulsão, você tem muita velocidade, agilidade, mas a questão da altura, por exemplo, a gente entrevistou a Fofão aqui, que é a Aham, olímpica de voleibol, e o Zé Roberto teve esse olhar para ela. A Fofão era ponteira, e o sim. vôlei estava crescendo demais. E o Zé falou, pô, Fofão, eu tô precisando de levantadora, você não quer, né? Então, E ela quando foi a maior levantadora da história do voleibol. Quando eu saí sei lá, pré-mirim, que eu comecei em handball, pré-mirim, mirim, e fui pro cadete, que aí pré-mirim, mirim é essa realmente desmarque, é um jogo meio assim desorganizado, né, vamos dizer, e fui pro cadete, eu treinava cadete e juvenil, e aí eu já fui pro clube, e aí o Cristiano, que agora é o técnico da seleção brasileira, foi o meu técnico no português, né, o Clube Português de Recife, e aí ele falou, vai de ponta direita, no juvenil ia de ponta direita. No cadete eu ia de central. Então tinha um pouco disso, e eu fui me organizando dessa forma. E aí chegava, por exemplo, no brasileiro, juvenil, e eu ia de ponta direita, só que aí precisava fintar ali uma hora, sei lá, uma estratégia ofensiva que ele queria passar e tudo mais. Aí eu subia, ia de meia direita, fazia alguma coisa e já voltava para ponta. Então, eu não tive esse suporte. Eu fui treinando de central, e aí fiquei de central realmente. Mas a visão do treinador também é muito importante, né? Você encaixar aquela peça num determinado lugar que ela joga bem, você sabe que pode. Sim, o que a Hannah está falando, na verdade, é muito importante. E nós, professores, técnicos, nós temos que tomar muito cuidado como a gente trata as nossas crianças, atletas. Pode ser escolar, pode ser no clube, não pode a modalidade. A gente acha que a Hannah é ponta, porque é pequena. Mas a gente não sabe. Quem é goleiro? Como você sabe que esse jogador é goleiro? Quem falou? Onde que está escrito? É verdade. Quem decidiu isto? É verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe como as crianças vão se desenvolver físico. De repente, alguém vai crescer muito,
Depende, vai Podia ter conseguir pegar marcado uma muito, campeã mundial, né? malhar Se muito. ela tivesse que jogar na ponta, quando ele Então, falou, né? nós temos que tomar muito cuidado também de pôr as crianças, vou falar de handebol, nas posições, você é pivô, você é lateral, a gente não vai saber. Eu vou dar 2 exemplos. Foi mês passado que IHF, a Confederação Internacional de Handebol, foram pronunciar os melhores do ano. E o Mathias Kitzel, da Dinamarca, ele foi eleito segundo ano seguido, e o Reistad, da Noruega, também segundo ano seguido. O Mathias Kitzel, ele é parecido com o Hannah, não muito grande, magro, e jogou na ponta. Então ele não teve chance, assim, jogar no Em meio, outras na posições. lateral, porque fisicamente ele ia se machucar. Mas, de repente, ele pegou mais de 20 quilos. E, de repente, ele realmente teve físico e como adulto. Eu acho que no último ano de juvenil, ele começou a jogar de lateral. Agora é campeão do mundo, ele é Melhor do mundo. melhor do Uau, mundo, ele é campeão olímpico. que lição. Então, e ele só está com bons E nem tem 2 metros de altura, né? Não ele precisa. ele não é o maior, não. E nem mais pesado. É só para mostrar. Mas aqui no Brasil, eu vou dar o melhor exemplo. E não é todo mundo que sabe. Um amigo meu, ele chama-se Ronaldo Fenômeno. Ele não sabe que é meu amigo, mas ele é. Bom, ele tinha 18 anos no Rio. O Flamengo não quis saber mais dele. Não quis pagar mais, nem ônibus, não nada. Ele foi para o Fluminense, não quis saber. Foi para o Vasco, não quis saber. Foi para o Botafogo, não quis saber. Foi para São Paulo, nem os 4 grandes aqui gostariam de ter saber dele. Meu Deus. Então, 8 clubes não conseguiram identificar o que está na minha frente. Um dos maiores jogadores da história do todo futebol mundo mundial. sabe, ele foi para o Cruzeiro, tudo bem, foi para a seleção, eu acho que foi Júnior, para o Mundial, e obviamente foi um cara dinamarquês, Frank Arnesen, do PSV Eindhoven da Holanda, que estava observando. Eu quero este. Foi lá, assinou o PSV. contrato, o Ronaldo até morava na casa dele. E 4 anos depois, que ninguém quis saber do Ronaldo, aqui no Brasil, ele foi eleito o melhor do mundo. 4 anos. Que Então nós história, temos que hein? tomar muito O cuidado. Ronaldo Fenômeno passou por Ronaldo isso. Fenômeno, é história de verdade. Pode ligar para ele. Eu tenho um número aqui, ó. Não, mas tem uma história dele ainda pior, que disseram que ele, para entrar num clube, ele foi participar de uma peneira, ele viu que não tinha muita procura por goleiro. E eles estavam fazendo a peneira por posição. Ele falou, não, eu vou pro gol, eu entro na peneira como goleiro, depois eu peço para jogar na linha. Não. Incrível, né? Então eu acho que Coisas nós do temos esporte, que, né? assim, tomar Falta, muito né? cuidado. Caça-talentos, né? É Não isso. dá para desperdiçar, né? Esses talentos. Eu acho que é o olhar, sabia, do É. técnico. Por exemplo, tem atleta que joga super bem com esse técnico aqui, porque encaixa. Porque, sei lá, tem intimidade, a estratégia que ele tem de jogo, tanto ofensiva como defensiva, tá alinhado ali com o estilo de jogo, a característica desse atleta e tudo mais. Aí troca o técnico. E ele quer outra coisa, por exemplo. Ele pensa diferente, né? Até você se adaptar, realmente encaixar, se é que vai encaixar, aí o seu rendimento cai um pouco e tudo mais. Eu acho que tem muito a conflituoso, ver né? com isso. Uma mentalidade em relação à outra. Eu tava na Rússia e tinha um técnico. E aí a gente começou a jogar e tudo mais, e perdeu alguns jogos, e aí queriam trocar de técnico e tudo mais, trocou. E ele mudou totalmente o estilo de jogo, assim, quase no final da temporada. E aí a gente ficou meio perdido, né? E tudo mais. E eu lembro que ele olhava pra mim, porque eu tinha meio metro, olhava para as jogadoras e tudo mais, e falava assim: olha, tem uma jogadora da Rússia que jogou na seleção da Rússia e tudo, medalha, no Rio 2016, e ela é gigantesca, né? E aí ela ia lá. A gente fazia uma ação tática para deixar realmente o centro de quadra mais exposto ali, porque eu sou central, e aí eu falava, vou pegar a bola em velocidade e vou me arriscar ali para ver se ela vai me matar, para ver se eu vou conseguir passar dela, alguma coisa. E aí ele não gostava que eu preparava o ataque para acontecer 1 contra 1. Ele queria que eu pegasse a bola e fosse quicando, zerasse e fosse ali para a guerra. E eu falava, mas é um absurdo, eu não vou conseguir passar. Mesmo que eu seja muito mais rápida, ela abre a perna
Imagina, quanto mede minha perna, quanto mede a perna dela? Eu não vou conseguir. Eu não preciso de 3 passos, eu preciso de 15 para passar dela. Então, e aí eu falava, gente, não tô conseguindo, não tô conseguindo jogar. E eu explicava pra ele, eu falava, olha, se eu pegar a bola em velocidade e ela conseguir deslocar ali, né, na defesa, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, aí é melhor pra mim e tudo mais. Ele falava, não, você não precisa disso. Ele não se E tudo apercebeu, mais. então, das suas características físicas. Por Não, exemplo, você é tem isso. velocidade, você tem agilidade, e ele não queria que você fosse ágil, É né? isso, ele Eu queria um não jogo espero. mais prático, sei lá, por exemplo, eles também falavam isso para as outras jogadoras. Tinha uma outra jogadora no meu time que chutava muito bem e tudo mais, mas ele queria que ela pegasse a bola, eu passasse a bola para ela, ela pegasse a trajetória e chutava. A defesa lá postada esperando, falando, vem cá que eu vou Nossa te matar. senhora, para o Então, atleta assim, também. muda muito a cabeça de um técnico pro outro e o Imagina. time dança conforme a música, né? Então, tipo, eu acho que tem muito isso, o olhar do técnico, o jeito que ele trabalha. Se tiver alinhado com o atleta ali, vambora, vai dar tudo certo. Se não tiver, tem um tempo de adaptação, se adaptar, eu acho. Legal, gente. Vamos para o Toca o Hino agora. Nesse quadro a gente homenageia aí uma grande lenda do esporte, né? A gente está falando de handebol, né? Então, para quem que vocês tocam o hino aí, Morten? Quem seria um ídolo teu mundial aí do handebol? No handball, É. eu tenho milhares. Não, só vale um. Só vale. Só Você já vale falou um. o Pelé do futebol, né? Agora e no handebol? E no handball, mas esse é muito complicado. Mas eu acho, assim, eu, como a Hannah estava falando, você sempre tem um espelho, como eu tive o Pelé. Quando eu era jovem, o handball não era uma coisa que passou muito na televisão, mas teve um que teve o mesmo nome, que era craque, muito jovem, foi para a Olimpíada 76 com 17 anos, chama-se Morten Stig Christensen. Eu achava a maneira que ele jogava muito bonito, eu achava Dinamarquês? dinamarquês, craque demais, e tudo que assim podia assim foi acompanhar, e Mas eu craque em que sentido? Era o técnico diferencial, a Não, condição a física técnica privilegiada, dele era muito, taticamente também pela era idade também completo. era diferenciado, muito, muito diferenciado. Em, ele, ele tem uma carreira grande, também jogou fora, tudo mais. Ele virou chefe do esporte como se fosse um canal, o Globo, na Dinamarca, e a gente acabou trabalhando juntos. Ele me chamou para ser comentarista na televisão também. E ele virou presidente da confederação e, infelizmente, de repente, ele faleceu o ano passado. Mas ele sempre foi assim um referente em relação ao handebol dentro da quadra e como ele também trouxe a handebol mais popular do país, como ele trouxe a handebol da Dinamarca ser tão forte como que está hoje, ele tem uma grande responsabilidade. Então, é um contexto não só sendo atleta, mas também o que ele trouxe para o handebol, como ele conseguiu assim crescer o esporte no país e agora com bastante medalhas para o masculino. Excelente É, escolha. Bela homenagem é. posta. E você, Hannah? Olha, eu tenho alguns também, né? Eu falei da Ana Vale Paula, treinador, vale jogadora, vale jogador. eu falei da Ana Paula, eu também tenho um carinho enorme pelo Morten, que acreditou em mim também, e graças a isso ele tem um crédito ali por eu ter realizado um sonho e tudo mais. Mas eu gosto muito do estilo de vida, assim, pela superação e tudo mais da Nora Mork, que é uma atleta da Noruega. Ela se machucou algumas vezes, eu também me machuquei algumas vezes, eu tenho 6 cirurgias no joelho. Então, eu comecei a observar ela, né? Ela é uma jogadora muito boa dentro de Central quadra também? e tudo mais. Não, ela é minha direita. Entendi. Ela não é tão alta, ela é canhota, ela não é tão alta, mas ela é muito inteligente. Ela adaptou ali, ela era uma jogadora que buscava muito esse atrito e tudo mais, o contato, e depois que ela se machucou algumas vezes, ela não busca tanto contato e tudo mais, ela Se começou a protege, jogar né? com a cabeça e tudo. Mudou um pouco o jogo assim, mas mesmo assim continua craque de sempre. Então eu gosto muito dessa história assim, porque é uma superação, entendeu? E quando a gente machuca, algumas vezes eu me machuquei uma lesão seguida da outra. E aí passa várias coisas na sua cabeça, você
pensa em desistir, você começa a calcular a rota, você quer entender algumas coisas, você se pergunta algumas outras coisas e tudo mais. Então, olhar ela, né, que ela é várias vezes campeã mundial, várias vezes campeã da Champions, Nossa. Olimpíadas e tudo mais. É uma referência realmente olhar ela e ela machucava várias vezes. Ela tem mais de 10 cirurgias, não só no joelho, mas de várias cirurgias. E ela voltou para o alto rendimento, voltou entregando muito handball e tudo mais, com a Que cabeça incrível. forte. E o que faz com Então, a dor nessas horas? eu acho que Joga com vira dor mesmo? combustível, eu acho que vira combustível, sabe? Eu acho que a gente volta muito mais forte, assim. É uma experiência realmente que quem não é atleta não entende, porque o atleta tem que lidar com muita coisa, eu acho. Eu comecei a jogar com 8 anos e aí com 16 saí de casa, então você tem que abdicar de algumas coisas, né? Família e tudo mais. E depois você vai para Europa e abdica de sua cultura, né? Da sua vida, É você e por Deus, exemplo, né? do meu casamento, porque meu marido ficou aqui, várias outras coisas e tudo mais. Então você é uma vida de abdicações, mas que vale a pena. Por exemplo, quando a gente foi campeão mundial, eu lembro que eu recebi a medalha, eu olhei, só chorava e só lembrava da minha mãe. Porque o começo foi difícil. Por exemplo, a minha mãe levava marmita, porque eu saía da escola, ia pro clube, levava marmita, ia andando e tudo mais. Eu estudei por causa das bolsas, porque o handball me proporcionou isso, né? Conheci vários países, várias culturas e tudo mais. Várias coisas aconteceram e Graças ao quando eu handebol. peguei a medalha, eu falava, nossa, as coisas que minha mãe fez. Sei lá, rifa para eu participar de campeonato brasileiro, rifa para eu conseguir fazer um passaporte, meu primeiro passaporte e tudo mais. Então eu não tinha salário antes, né, quando eu jogava em Pernambuco. A família fazendo vaquinha para comprar tênis para eu jogar. Pai e mãe é tudo, né? Então, Pai e mãe é quando. sagrado. Exatamente. Então, quando eu peguei a medalha, eu falei, vale a pena tudo isso. Sei lá, eu lembro aqui de eu comemorando o aniversário da minha mãe, porque o aniversário dela é em fevereiro, já começava a temporada, então eu já não estava mais em Pernambuco. Sei lá, quando eu tinha 13 anos, eu tenho 32 hoje, então depois disso, no Nunca mais. aniversário da minha mãe, é pelo telefone. Então, algumas coisas a gente abre mão de viver, mas vale a pena. Quando a gente machuca, a gente fala, meu Deus, vale a pena isso? E aí, quando a gente É muito recebe uma amor, né? recompensa ali, a gente fala, vale. É, a vida do atleta é um pouco disso, né? Os bastidores é um pouco disso. É que ninguém vê, né? Exatamente. O Só pessoal quem só tá vê os próximo ali. louros, né? Agora, o quanto o atleta sofre, né? É isso. Legal, gente. Vamos pro aposta de ouro, então. Próximas Olimpíadas em Los Angeles. Quem ganha a medalha de ouro no masculino e no feminino? Ô, louco. Fácil, É hein? difícil? É difícil falar isso. Eu vou começar arriscando o Morten vai pensar, mas vai dar uma resposta mais complexa. Eu gosto muito desse jogador que ele citou, né? O Jitsi ele é muito inteligente, eu gosto muito disso, porque como o Morten falou, ele começou numa posição e aí ele tá agora nos holofotes, aí ele vem se destacando e tudo mais, melhor jogador do mundo 2 vezes consecutivas e tudo mais. E eu acho que é uma superação a carreira dele, né? E eu gosto muito dele jogando. Ele é muito rápido, muito inteligente também, é muito difícil defender ele. E aí, quando a gente vê um jogador muito bom, a gente fica encantado, né? Então, acho que Dinamarca tá ali. No masculino, né? A minha torcida é para ele, então vou colocar a Dinamarca ali. E no feminino, eu acho que a França, falando de estrutura e tudo mais, tá dando um show em vários países. A gente vê isso claramente, né? No último Mundial, a gente viu isso, muito bonito a França jogar, porque é tudo muito coordenado, todo mundo com obediência técnica e tática e tudo mais, bonito de se ver. Então, acho que no feminino, eu acho que França e no masculino, Dinamarca. Boa. A Hannah está lendo o que passa na minha cabeça. Eu acho assim difícil porque tem Sim. tempo ainda, obviamente, mas eu acho do jeito que está agora com a Dinamarca no masculino, eles têm tanto talento e provavelmente vai ser entre França e Dinamarca que vão disputar, acho eu, o final. E no feminino, eu acho a Noruega agora, o Lund, eu acho não vai continuar até lá. O Central Sinopter acabou a carreira, a Nora Mørk também está, nem sei que ela vai jogar até lá. Então, eu acho que eles vão ter uma renovação e talvez não vai conseguir acompanhar a França
talvez nem a Dinamarca, entre outros países também está chegando. Então, acredito que a França vai estar com boas opções para voltar a ganhar ouro No feminino. no feminino. E o Brasil? O que fazer para a gente voltar a ser campeão do mundo, meus amigos? O que tá faltando É para nós? complexa essa pergunta. Mas falando um pouco, o Morten falou da Noruega no feminino, e eu acho que essa renovação é um desafio, né? E sempre que tem renovação é um desafio. A Oftedal, ela era uma central que era um maestro ali, uma segurança para a Noruega e tudo mais. A Nora Mork agora tá grávida, então são duas jogadoras muito importantes que acabam saindo. perderam. Obviamente, a gente fala de Noruega, tem outras jogadoras importantes que tá aí no plantel e tudo mais, mas o nível caiu um pouco, né? Enquanto outras seleções renovaram em outros momentos e agora tá forte, já tá tudo muito alinhado e tudo mais. E eu acho que o Brasil, a gente vê isso, é uma seleção jovem, que está tentando se encaixar. Eu vejo algumas jogadoras que se destacam muito bem, com características individuais muito boas, né? No cenário mundial ali, são jogadoras importantíssimas. Mas quando a gente fala de França, de Noruega, Tá de acima, né? Dinamarca, de Holanda, de várias outras seleções da Europa, a gente vê que o Brasil está um pouco abaixo mesmo. Precisa evoluir, né? Eu acho também que tem um buraco aí ainda. E isso tem que ser feito desde do base, que nós trabalhamos no juvenil, no júnior adulto, a mesma ideia, mesmos princípios. E isto, pelo que eu estou vendo, não há hoje. Tem excelentes atletas, tanto masculino como feminino, joga Champions League. O resultado do masculino agora que fez no Mundial, histórico. Mas assim, se a gente olha, como o Hannes está falando para os outros, talvez não. Tem um espaço algo a ainda. mais, né? Nós vimos na Olimpíada Brasil contra a Noruega, foi 17 gols e a Foi gente muito difícil. ganhamos da Noruega aqui no Rio, com as mesmas atletas. Então, acho que está um buraco ainda. Vamos evoluir, né? É. Gente, último quadro do nosso programa é um momento histórico. E aí, na carreira de vocês, o que mais marcou? Que até hoje vocês não esquecem. Fácil, né? Eu acho que o campeonato mundial, né? É difícil esquecer e eu acho que não pode ser esquecido Não tem mesmo. como, né? É, Fizeram história, né? exatamente, foi a realização de um sonho e engraçado porque às vezes várias pessoas me perguntam, ai, como que é ser campeão mundial? O que que se passou na sua cabeça? E várias vezes eu respondo diferente, porque não tem uma resposta, eu acho, uma única resposta. E quando eu falo do Mundial, é isso, você lembra da sua trajetória, da onde você Passa um começou, filme, né? das coisas que você abriu mão, dos seus pais que investiram tempo, investiram dinheiro, o que tinha, investiram várias coisas. Por falar em abdicação, eu lembro muito bem minha mãe abdicando de algumas coisas por mim, para investir nisso, né, no meu sonho. E quando eu fui campeã mundial, eu falei, mãe, vale a pena, valeu a pena, e é Que por você, isso. Então, emocionante. sempre que eu falo de realizações na minha vida, eu vou falar do campeonato mundial, porque quando eu comecei a jogar, eu falava, meu sonho é ir para a seleção brasileira de handball. Ai, o meu sonho é jogar um mundial, o meu sonho é jogar uma Olimpíada, o meu sonho. E aí a gente foi campeão mundial, não é que eu Nossa joguei. Senhora. Então, tem algumas histórias interessantes também, né? Que a gente queria medalhar e depois quando a gente chegou no Mundial, a gente falou, não, a gente não quer medalhar, porque querer medalhar é ganhar uma medalha em terceiro lugar, você medalhou, né? Então a gente mudou, ali a gente ajustou a nossa rota para, não, a gente vai Vai ganhar. ser campeão, a gente vai ganhar a medalha de ouro. Então, tem várias coisas muito interessantes que vão ficar marcadas na minha vida inteira. Então, acho que não tem como responder outra coisa sem ser campeonato mundial de handball. Coisa linda. Parabéns. E aí, maestro? Eu lembro acho o primeiro encontro com a seleção adulto que também teve as meninas que atuam na Europa. Eu me apresentei, falei que é um orgulho de poder trabalhar junto com vocês. E eu pus na quadra branca, eu falei que
a ideia é que a gente ganha medalha no Mundiais ou Olimpíadas. E eu lembro que a maioria estava caindo da cadeira. Não acreditaram. Ninguém acreditava que caiu na minha boca, porque Era uma não realidade era. longe, Sim. distante. Talvez pensou que eu tinha fumado, não sei o quê, porque estava muito assim. Mas Mas pouco a você não pouco, falou para motivar, você falou eu que falei porque tinha porque eu planejado mesmo. já estava na minha Se a gente cabeça seguir que essa fórmula aqui, e o a título é gente ia nosso. ter. Então, a primeira coisa, se você não acredita que você é capaz, não vai dar certo. É verdade. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar isso aqui para pôr uma Psicológico. coisa que talvez é além do que você ficou andando e imaginando que é possível. Em, e logo, assim, obviamente, chegando lá em 2013, é o processo que faz vamos falar, Sim. uma satisfação, felicidade, porque, como a Hannah está falando, tudo que você investiu, que você passou, como você treinou, e também realmente passamos em momentos muito ruins, caindo nas quartas finais, que estavam muito perto, mas muito perto mesmo. E, no fim, conseguindo de chegar até lá. É. Então, para você não foi uma surpresa, foi puro trabalho, né? Foi planejado, foi estruturado, foi tudo pensado, né? Selecionadas as atletas. Eu via que o grupo tinha uma grande harmonia, né? Uma grande união. Como é que se consegue isso no coletivo, né? Porque você trabalha diferentes temperamentos No coletivo e com mulheres. e com mulheres Eu ainda acho tem a questão importante. da tensão da TPM que muitas têm, que às vezes mexe com a questão hormonal. Morta em você foi incrível, cara. Mas talvez o sorte é que a seleção não vive juntos todo dia. Sim, É poucas semanas durante um ano você está juntos. E nós tivemos sorte que todo mundo envolvidos, muito profissionais, todos os atletas extremamente dedicados. Então, acho também importante assim relembrar que quem não estava naquele dia que o Brasil ganhou o Mundial, mas fez parte, porque muitos fizeram parte, todo esse processo que estava, sei lá, e eles também têm que ser lembrados. E a comissão técnica, obviamente, também. E, assim, comparar um pouco com Rússia, entre outros lugares, a maioria dos comissão técnico eram mulheres, não eram homens. Você pega a Rússia, normalmente são homens que tem lá, então, a cultura diferente, a regras diferentes, não sei, mas eu acho que todo mundo estava muito responsável e querendo, que teve todo motivo trabalhando no grupo e o grupo acabou, de uma forma ou outra, virar uma família, eu penso. exatamente. Foi uma família, falou a palavra certa. Parabéns, meus queridos. Vocês foram incríveis. Vocês fizeram história. Até hoje, quando eu revejo esse jogo, eu me emociono. Foi um feito, acho que foi o maior feito do handebol da história do nosso país, né? Vocês estão de parabéns. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo está encerrando. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, pedir suas considerações finais. Se vocês quiserem deixar os contatos, redes sociais, se quiserem divulgar cursos, treinamentos, agora é a hora. A Hannah vai divulgar a minha plataforma. Tá me devendo 2 vinhos e ainda não chegou na minha mesa isso, esse pagamento. Bom, eu quero agradecer, é muito legal falar de handball, porque faz parte da minha vida, como eu falei, desde que eu tenho memórias, o handball está imerso nisso. Falar de handball com o Morten é muito especial, né? Eu gosto muito dele, a gente tem algumas histórias importantes e marcadas na minha vida. Obrigado pela essa oportunidade e eu fico muito feliz de participar desse projeto, Caminhos do Ouro. Já fala muito, né? Esse nome já diz muita coisa. E eu desejo sorte para você nesse projeto, que Obrigado. você traga muitas pessoas importantes aqui com histórias lindas também. Obrigado, minha querida. Parabéns, Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite, muito bacana. Mas eu não vou deixar, obviamente, deixar para quem está juntos aqui. Eu tenho uma plataforma, chama-se handballmortensolpak.com.br, onde que eu faço 14 aulas online de handball para professores, através de metodologia da Confederação da Dinamarca. Então, é material utilizado que igual os professores usam na Dinamarca. E nós temos hoje convidados entre Thiago Petros, em Barcelona, o Alex, que está em Pinheiros, o Danilo, que está na Itália, que está comigo na seleção de Angola,
o Mike, goleiro que ganhou mais ligas Incrível nacionais, também, né? 17, se eu não me engano. Uma lenda Goleiro no olímpico, handebol né? brasileiro. E nós temos 3 dinamarqueses que também vai introduzir um pouco como é a handebol dinamarquesa, com Jan Pytke, que foi bicampeão olímpico com feminino, o Kronborg, que é bicampeão olímpico com masculino, e De massa. tetracampeão do mundial. E nós temos o cara, Claus Hansen, que é responsável pelo desenvolvimento dos talentos da Dinamarca. Ele foi lá 16 anos agora, a Noruega foi pegar ele, agora ele trabalha na Confederação da Noruega. Então, eu acho que nós somos bem servidos. Então, amante, quem gosta do handebol, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Repete o endereço da plataforma, por favor. handeballmortensolberg.com.br. Obrigado, meu querido. Meus amigos, ficamos por aqui. Essa entrevista vai na íntegra no YouTube e também no Spotify. Nos sigam no Instagram, Caminhos do Ouro, Caminhos _do_ouro _ e no TikTok também. Por hoje é só e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro.